Dizem que uma das maiores crises do ser humano é a crise existencial, junto com a crise de identidade, né? Tem psicólogo aqui, espero não falar bobagem. Mas todos nós temos esse momento onde a gente pensa, poxa, para que eu estou nesse mundo? Por que eu vim para esse mundo? Né? Qual que é o motivo de eu estar aqui? E aí tem um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, que viveu na época do nazismo e, inclusive, ele foi preso e esteve por um bom tempo num campo de concentração porque ele era judeu. E ele escreveu dizendo assim: a principal força motivadora do ser humano é a busca de sentido. E nós lembramos que na nossa cantata de Natal, lá na Cidade das Sombras, havia um personagem, dois personagens que estavam naquela cidade onde eles acordavam, trabalhavam, dormiam, acordava, trabalhava, dormia, e aquilo era feito de uma forma constante e eles se viram assim sem muito sentido na vida. E quando às vezes a gente perde essa força motivadora que Franklin fala, a gente às vezes acaba indo para um lugar muito ruim, que é quando a gente fica mal, a gente já pensa, poxa, para quê? Por quê? E todos nós já, em algum momento da vida, a gente passou por uma situação dessa. Em algum momento, nós fizemos essa pergunta. Afinal, por que eu nasci? E lá no seu livro Confissões, Agostinho vai dizer assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O ser humano ele vive esse sentimento de angústia até ele encontrar o seu propósito. E ele fica inquieto até encontrar um sentido para a sua vida. E quando esse sentido, como disse Agostinho, ele não repousa em quem Deus é, o nosso coração irá permanecer inquieto. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nós existimos para glorificar a Deus. Existimos para conhecê-lo. Existimos para refletir quem Cristo é. Mas mesmo que a gente tenha essas coisas na ponta da língua, parece que muitas vezes isso não nos faz sentido. Às vezes a gente sabe muito bem responder, afinal, para que você existe? Eu existo para a glória de Deus. Isso muitas vezes está aqui, no intelecto. A gente sabe responder, a gente é muito rápido para responder isso. Mas mesmo assim, parece que isso às vezes não faz muito sentido. Porque não responde às vezes essa pergunta que nós temos, que é: qual é o meu chamado diante de Deus? Ok, eu existo para a glória de Deus, mas para que Deus está me chamando? E nós lembramos que existem sim desdobramentos da nossa vida, questões mais práticas, onde nós vamos então viver glorificando e honrando ao Senhor. Existem propósitos específicos para qual Deus nos chama. Afinal, nós somos um corpo, e como corpo, temos vários membros e cada membro tem a sua função. Então, cada um é chamado para fazer algo no corpo de Cristo. E muitas vezes nós estamos diante do Senhor perguntando: Senhor, qual é o meu chamado? Para que eu fui criado dentro do corpo de Cristo? E a gente precisa lembrar que esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. E Cristo é quem vai enviar esses estímulos, assim como o nosso cérebro envia os estímulos para o nosso corpo, para que o nosso corpo se movimente, para que o nosso corpo faça coisas. É Cristo quem envia esses estímulos aos membros desse corpo. Então é nele que nós devemos estar para que a gente consiga entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. E eu acho que aqui em Neemias capítulo 2 a gente tem muitas coisas interessantes para a gente falar acerca de chamado e também dos desafios acerca do nosso chamado. Então a gente vai dividir em duas partes.
Eu fiz isso talvez para dar aquela sensação de que a gente vai fazer em um bom tempo. Mas a gente vai fazer do versículo 1 ao 10 e a gente vai ver a resposta de Neemias e o seu chamado sendo confirmado. E depois nós vamos, do versículo 11 ao 20, falar um pouquinho acerca do desafio desse chamado. Então, vamos ler aqui do versículo 1 ao 4, a primeira parte do 4. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Primeira coisa que a gente vê aqui, quando nós começamos a ler no versículo 1, se a gente olhar o mês que Neemias fala ali no primeiro versículo do primeiro capítulo e olharmos para o mês que ele fala aqui no primeiro versículo do capítulo 2, a gente vê que se passaram 4 meses. 4 meses se passaram desde que Neemias orou ao Senhor dizendo: fazes com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. 4 meses se passaram e eu imagino que durante esses 4 meses talvez Neemias acordava todo dia dizendo: Senhor, que hoje eu encontre o favor do rei. Senhor, faz com que hoje eu encontre o favor do rei. E o dia se passava, nada acontecia, e novamente Neemias diante do Senhor: Senhor, que hoje eu encontre o favor do rei. Nos tempos em que nós vivemos, parece que esperar é um dom, porque a gente vive em um tempo de fast food. Eu lembro que meu primeiro computador, eu tinha que esperar até meia-noite para poder conectar, porque cobrava só um pulso, né? E aí eram minutos que ele passava na tela ali para carregar alguma coisa. Então, assistir um vídeo, esquece, não existia assistir um vídeo. Hoje em dia não, hoje em dia se a nossa internet trava, a gente já fica impaciente, a gente fica nervoso. A gente é um povo do agora, não pode ser para amanhã. E a gente esquece que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Porque Deus não está preso ao tempo. Tozer ele vai falar que essa questão do tempo foi criada para nós. Nós temos o tempo como uma referência, mas Deus não tem o tempo como referência. Por isso Deus ele nunca se apressa e ele nunca tarda, porque ele não está preso a questões temporais. No seu livro Conhecimento do Santo, no capítulo 7, um capítulo muito interessante, porque Tozer vai falar acerca da eternidade de Deus. Se você quiser, você entra na internet, coloca o nome do livro, tem lá disponível. E ele fala assim: Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Ele já viveu todos os nossos amanhãs, assim como viveu todos os nossos ontens. O tempo de espera em Deus é um tempo precioso e não pode ser considerado um tempo perdido. E talvez um pouquinho mais para frente a gente vai entender a importância desse tempo. Mas eu acho que a gente precisa ter em mente acerca de que quando Deus nos chama, esse tempo que a gente está esperando nele, ele não é perdido. Aquele que pensa muitas vezes e age muitas vezes de forma inconsequente, de forma tola. O próprio Provérbios 14, 29 vai dizer: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. E quantas vezes a gente já conheceu alguém que age no impulso e muitas vezes você olha e veja: poxa, que
que falta de maturidade. Aquela pessoa que pensa e age e muitas vezes acaba tendo as consequências por causa disso. Então, talvez tenha algo no seu coração queimando acerca daquilo que Deus tem chamado você. E olhando para Neemias, eu acho que a gente pode ver o quanto é importante a gente orar acerca disso, o quanto é importante a gente jejuar acerca disso, mas o quanto também é importante a gente esperar no Senhor. E aí depois desse tempo de espera, Neemias tem essa confirmação de Deus. E isso talvez é uma das coisas que mais nos pega, que é entender como eu sei que Deus está confirmando aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu acho que quando a gente olha para Neemias, a gente vê Neemias orando para que ele encontrasse o favor do rei. Porque era isso que era necessário para que ele pudesse, então, executar aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Por isso eu acho que é importante para nós que a gente pense acerca daquilo que é necessário para a gente fazer o que Deus está nos chamando. Eu acho que esse é um bom começo. Se Deus tem colocado no seu coração algo, o que é necessário para que Deus então, ou para que você então, cumpra aquilo que é a vontade de Deus. Se Deus tem colocado no seu coração ensinar, por exemplo, o que é necessário para que você ensine? Se Deus tem colocado você para cuidar das crianças, o que é necessário então você ter para cuidar das crianças? E à medida que essas coisas forem se colocando no lugar, você tem então essa confirmação de Deus de que aquilo que Ele tem te chamado realmente é aquilo que você tem que fazer. Ou se você tem essa dúvida acerca daquilo que é o seu chamado, você começa a ver então essa confirmação de Deus. Agora, uma coisa interessante é que, mesmo Deus nos chamando, e mesmo a gente tendo a convicção desse chamado, quando a gente olha aqui para Neemias, diz que ele, com muito medo, disse ao rei. Então, a convicção de um chamado não é a certeza de que a gente não vai ter medo. Não é a convicção de que a gente não vai se sentir inseguro. Mas uma coisa é importante, que mesmo em meio a essa insegurança, mesmo em meio a esse medo, a gente continue, a gente siga em frente. O medo e a insegurança não pode nos parar, não pode fazer a gente retroceder, não pode fazer a gente simplesmente entregar as coisas. E aí alguns vão dizer aqui que Neemias talvez tenha agido de uma forma estratégica, né? Tipo, demonstrar um certo medo, uma tristeza diante do rei, para que o rei, né, chamasse a atenção do rei. Outros vão dizer que Neemias, ele simplesmente não conseguiu esconder a tristeza do seu coração. E eu acho que independente de ser estratégico ou de ser algo que Neemias não conseguiu esconder, mostra o coração de Neemias. Porque se ele agiu de forma estratégica, ele colocou a sua vida em risco. Se ele não agiu de forma estratégica, realmente o coração dele estava tão angustiado pelo povo e pela cidade que ele estaria disposto a morrer por isso. E talvez não faça muito sentido para a gente pensar, poxa, mas espera aí, medo, morrer, por quê? O rei simplesmente fez uma pergunta para Neemias. Não é algo, tipo assim, né, tão terrível assim. E aí é importante a gente ver que dentro do contexto histórico aqui, as pessoas não poderiam estar tristes diante do rei. Estar triste diante do rei, às vezes, poderia significar uma falta de respeito. Lembra que Neemias era o copeiro do rei. Neemias era responsável por provar a bebida antes de dar ao rei, para ver se a bebida não estava envenenada. E os reis, a gente vê isso na história, não só na Bíblia, mas na história no geral. Muitos reis eram bem
bem malucos em relação a essa questão de qualquer pessoa podia tentar contra a sua vida. Então, a todo momento, eles estavam pensando, poxa, alguém aqui pode querer tomar meu trono. Então, alguém que servia a bebida do rei e provava antes, para ver se não estava envenenado, aparece diante do rei com uma cara triste, já acendia um alerta. Poxa, peraí, o que está acontecendo? Será que eu bebo isso aqui? Né? A história conta que reis mataram mensageiros simplesmente por trazerem mensagens ruins. Então, estar diante do rei era algo que as pessoas faziam com alegria, porque o rei, ele dizia, olha, é um privilégio para você estar diante de mim. Lembrando que ninguém poderia estar diante do rei sem que ele chamasse essa pessoa. Então, todos que estavam diante do rei sentiam, então, esse privilégio de estar diante do rei. E por isso que nesse momento diz que Neemias teve muito medo. Mas Neemias talvez vai agora sim, ao meu ver, usar um pouco de estratégia. Porque quando o rei pergunta para ele por que ele estava triste, ele responde, eu disse ao rei, no versículo 3, eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Veja que interessante a resposta de Neemias, porque Neemias não chega falando assim, poxa rei, como que eu não vou estar triste se Jerusalém está em ruínas? E qual o motivo para ele não citar o nome da cidade aqui? Porque quando o povo, lembrando que a gente está aqui no terceiro regresso, quando o povo retorna a primeira vez para Jerusalém, eles começam ali a reconstruir as coisas, um povo inimigo se levanta e fala para o rei, olha rei, eu se fosse você, tomaria cuidado com esse povo, porque esse povo aí é povo ruim, povo rebelde, esse povo aí vai reconstruir a cidade, aí eles não vão te pagar os tributos, então fique esperto. E o rei então faz um decreto falando, olha, suspenda a reconstrução. Então Neemias, ele vai tocar o coração do rei com algo que para eles era muito importante naquela época, que era honrar a memória dos antepassados. Por isso que ele vai dizer assim, olha, rei, como eu não vou estar triste se o lugar onde os meus pais estão enterrados está destruído? E naquele momento, então, ele captura o coração do rei. Ele ganha a atenção do rei. E aí o rei, poxa, verdade, né? Talvez se Neemias falasse em Jerusalém, o rei já de cara iria dizer, pô, não, Neemias, aí não, né? Jerusalém não, né? Acabei de emitir um decreto falando para parar com a construção e você veio com Jerusalém. Ou talvez ele começasse a falar e o rei falasse, ó, corta. Mas aqui Neemias usa de sabedoria e consegue capturar o coração do rei e a atenção do rei, falando acerca dos seus antepassados e de como ele estava triste porque a terra dos seus pais estava destruída. E então, o rei lhe faz essa pergunta, dizendo a ele, o que você gostaria de pedir? Isso é interessante porque Neemias estava diante de um dos maiores impérios da terra. E o rei fala assim, ok, Neemias, o que você gostaria de pedir? E Neemias continua convicto acerca do seu chamado. Neemias continua convicto acerca daquilo que Deus chamou ele para fazer. Neemias, o que você quer? Essa é a pergunta lá do gênio da lâmpada, né? Te esfrega, sai. Quais são os desejos? Ele podia pedir qualquer coisa. Mas ele continua convicto acerca do seu chamado e ele responde ao rei assim,
finalzinho do versículo 4. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade. Para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. E com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Depois de Neemias ter passado esse tempo orando, jejuando, quando o rei pergunta: ok, Neemias, o que você quer então que eu faça para você? Qual é o seu pedido? Qual a primeira coisa que Neemias faz? Ele ora ao Senhor. Provavelmente essa foi uma oração curta. Ou como o Hernandes Dias Lopes vai dizer, é a oração pipoca. É aquele suspiro. É aquele momento em que a gente não tem muito, né? Imagina Neemias, o rei, lhe perguntando: ok, o que você quer que eu faça? E Neemias: só um pouquinho. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor. Não, bora. É como assim: Deus, me ajuda. Só que orações assim, elas só são possíveis quando orações longas são feitas. Neemias havia passado muito tempo orando. E naquele momento em que ele encontra então o favor do rei, ele diz: ok, Senhor, me ajuda. E o primeiro pedido de Neemias aqui é um pedido bastante ousado. Porque Neemias vai pedir uma mudança política. O rei havia feito um decreto que não haveria mais obras, as obras estavam suspensas. E Neemias volta e fala assim: ok, então, a gente quer voltar lá e a gente quer reconstruir. E é importante a gente lembrar que para esse contexto histórico aqui, a lei dos Medo-Persas era uma lei irrevogável. A lei era mais importante que o rei. A lei estava acima do rei. Então, esse decreto, ele não podia simplesmente, o rei não podia falar assim: ok, vamos riscar isso aqui, vamos rasgar o papel. A gente vê isso na história de Daniel, na história de Esther. O rei é levado a fazer decretos que depois ele se arrepende, ele se entristece por aquilo, mas ele não podia voltar atrás. Mas Provérbios 21 diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. E ele dirige para onde quer. A ideia aqui é como se houvesse um leito de rio, e aí existe algum lugar onde precisa de água, então o leito ele é desviado para que a água chegue aonde precisa. Ou seja, o coração do rei, ele está na mão do Senhor. E por isso que quando nós nos colocamos de joelhos diante do Rei dos céus, a gente permanece de pé diante de qualquer rei na terra. E lembra, foram 4 meses até chegar esse momento. E eu acredito que esses 4 meses foram importantes para que Neemias, nesse momento, chegasse diante do rei e pudesse falar isso com clareza. Você já pensou se Neemias tivesse sua oração respondida naquele primeiro dia?
E aí ele se encontrasse com o rei e o rei falasse, ok, o que você quer, Neemias? Então, o rei perguntasse para ele, ok, quanto tempo vai levar? Quando você vai voltar? Só um pouquinho. Esse tempo, muitas vezes, ele é um tempo importante. Importante para que a gente pense, planeje, pesquise, tenha informação acerca daquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Como eu comentei, às vezes Deus está te chamando para ensinar, ok. E se eu chegasse e te chamasse, ok, venha, ensine. Não está lendo a Bíblia, não está estudando, não está, não está lendo um livro. Então, diante daquilo que Deus tem te colocado, diante daquilo que tem sido o seu chamado, é importante respeitar esse tempo, porque Deus está nos moldando e Deus está trabalhando em nós enquanto nós esperamos. Então, esteja com o coração aberto para aquilo que Deus quer fazer. Ore, jejue, espere. Se prepare para aquilo que Deus tem te chamado. E saiba que nem tudo vai ser flores. Não é porque Deus me chamou que as coisas vão ser lindas, maravilhosas e tudo vai bem. Porque a gente vê aqui no versículo 10... que Sambalate, o aronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Paulo vai falar em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu acho que é importante a gente lembrar que existe um mundo espiritual. E um mundo que se levanta contra tudo aquilo que é de Deus. Existe uma batalha, talvez não da forma como muitos pregam, mas existe. E às vezes, por a gente ouvir tantas coisas absurdas, a gente começa a ir para um outro extremo, que é, não existe esse lance de batalha espiritual, de guerra espiritual. E eu acho que existe um bom lugar de se estar quando a gente pensa acerca dessas coisas. E a gente precisa lembrar, o inimigo vai se levantar contra tudo aquilo que é de Deus. Então, se nós estamos servindo ao Senhor, estamos respondendo ao chamado que Ele tem colocado no nosso coração, a gente precisa saber que vai haver momentos em que o diabo vai se levantar contra isso. Se não houver oposição, talvez você esteja jogando no time contrário. E aí, realmente, não há necessidade de se preocupar. Mas se você estiver jogando no time de Jesus, vai ter um adversário. E agora a gente vai olhar aqui do versículo 11 em diante, como a gente lida com esses desafios diante do chamado. Como a gente resolve os problemas que vão surgindo diante desse momento em que nós, então, damos um passo a mais. Versículo 11 ao 16. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. E eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco,
examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos que iriam realizar a obra. Neemias, então, ele faz essa viagem de 1.500 quilômetros. São quase 4 meses de viagem. E a primeira coisa que ele faz, é claro, ele vai descansar. Então ele descansa, ele fica ali por 3 dias e depois disso, diz que ele se reúne com alguns amigos e ele sai de noite para rodear a cidade e poder, então, avaliar como as coisas estão. E isso é algo que me chama a atenção, porque diante do nosso chamado, ou diante da nossa a vida cristã, ela não pode ser vivida sozinha. A gente precisa de pessoas, de amigos, que vão estar ao nosso lado e que vão ser pessoas na qual a gente vai compartilhar o nosso coração. Não são todas as pessoas, mas a gente precisa dessas pessoas. Eu gosto quando o Kaká fala que a gente precisa ter alguém na nossa vida que a gente vai ligar nos nossos melhores e nossos piores dias. Alguém que vai orar com a gente. Alguém que vai caminhar com a gente. Alguém que vai ser sincero. Que talvez a gente vai colocar o que está no nosso coração e vai falar, poxa, eu acho que, cara, você não precisa pensar um pouco melhor sobre isso. Mas é importante também a gente, diante daquilo que Deus nos coloca, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para serem feitas, é importante a gente também ser cuidadoso e olhar aquilo que a gente precisa fazer. Neemias, ele sai rodeando a cidade e a ideia que dá é que ele olha cada brecha, cada rachadura, cada coisa que precisa ser consertada. A palavra que é usada aqui para examinar é uma palavra que os médicos usavam, que era quando o médico analisava a extensão do dano. E aí, então, ele podia aplicar uma cura para a pessoa. Então, era aquele olhar clínico. Neemias, ele rodeia a cidade olhando cada coisa que ele precisa. E a gente, então, aprende que diante daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, é importante ter esse olhar de cada coisa que a gente precisa para fazer aquilo que Deus está nos chamando. E Neemias, então, diz que ele não chega contando para todo mundo quais são os seus planos. E a gente sabe que às vezes tem pessoas que falam demais. Às vezes nem aconteceu e elas estão falando. E muitas vezes isso não é saudável. Muitas vezes a gente fala coisas que a gente nem pensou direito no que a gente está falando. E age com estupidez. Age com tolice. Porque a gente não parou para pensar naquilo que a gente está falando. Então Neemias, ele faz essa análise profunda e minuciosa daquilo que é preciso ser feito, para que então, no momento certo e para as pessoas certas, ele possa comunicar e falar, olha, né, estamos nesse lugar aqui. E aí ele vai, no versículo 17, dizer: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém,
para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Neemias agora então chama o povo que vai participar dessa reconstrução. E ele manda a real, fala, ó, a situação é vergonhosa. E talvez a gente olhar assim, mas por que, né, só uma cidade, só uns muros destruídos? Mas a gente lembra que as cidades muradas eram cidades fortificadas, eram cidades seguras, eram cidades onde podia se estabelecer uma vida normal, onde o comércio poderia então funcionar e as coisas então poderiam voltar a funcionar como deveriam. Uma cidade sem muro era uma cidade que estava envergonhada. É uma cidade como se estivesse nua diante dos inimigos. Qualquer um poderia entrar e sair daquele lugar. Então, para eles era uma vergonha estar com a cidade daquele jeito. E Neemias fala, olha, cara, a gente está numa situação vergonhosa, olha como nossa cidade está. Mas Neemias também fala algo que eu acho que é extremamente importante. Não só essa análise, não só saber, olha, como estão as coisas. Mas Neemias conta para eles acerca de como Deus estava com Neemias. De como Deus havia sido bondoso com Neemias. Eu acho que para nós, como igreja, como a gente tem falado, nós temos cadeiras vazias aqui. Essas cadeiras vazias são porque nós enviamos pessoas para plantar uma nova igreja. E nós temos o desafio diante disso, de organizar as coisas, de reestruturar coisas. Nós temos o desafio de preencher essas cadeiras. E preencher essas cadeiras com pessoas que não conhecem o Senhor. Não que a gente é contra aqueles que já conhecem o Senhor. Mas tem um mundo lá fora. Tem pessoas lá fora que precisam ouvir acerca do Evangelho. E essas cadeiras estão vazias e é como se fosse um convite para que você convide alguém para estar aqui. Para que você compartilhe o Evangelho com alguém. Talvez você pensava assim, poxa, se eu trouxer meu amigo, né, algum tempo atrás, ele nunca mais vai voltar, né? Porque às vezes nosso pós-culto era extremamente caótico. E hoje nós temos espaço. E esse espaço é o espaço que o Senhor nos dá para que Ele faça a sua obra no nosso meio. Se tem algo que eu posso falar para nós como igreja, que seja como um encorajamento, que seja como algo para motivar o nosso coração, não querendo ser coach aqui, mas eu acho que é importante a gente olhar de como até aqui o Senhor tem sido bondoso com a nossa igreja. Sabe, diante de tudo que a gente já passou, como Deus tem colocado a sua mão sobre nós. E como Deus tem sido bondoso com a gente. E diante dos desafios que a gente tem, a gente precisa lembrar dessa bondade do Senhor. E lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito. Mas lembrar também que, novamente, pessoas se levantam. Novamente, o inimigo de Deus se levanta. E aqui nós vemos que, logo depois de Neemias dar essas palavras ao povo, e o povo falar assim, sim, vamos reconstruir. E eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Logo em seguida, o que acontece? Quando, porém, Sambalate, o aronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então eles estavam assim,
não só tirando sarro, mas também intimidando eles, falando assim, ó, o rei já fez um decreto falando que não era permitido construir. E agora vocês vão construir alguma coisa? Vocês estão se levantando contra o rei? E isso com certeza ia gerar uma intimidação no povo, pois o rei já havia feito um decreto que não era para ser feito. Nada mais. E reconstruir algo poderia significar uma rebelião contra o rei. E eles tentam então intimidar o povo. E esses personagens, eles aparecem em outros momentos aqui na história. E se a gente for ver, Sambalate, ele era governador de Samaria. Samaria ficava na região norte de Judá. Então nós lembramos que o reino de Israel ele foi dividido entre norte e sul. E quando o reino do norte foi invadido, houve uma mistura de povos. E essa mistura de povos deu origem aos samaritanos. Que são os samaritanos que nós vemos no Novo Testamento, que havia essa rixa entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos teologicamente desviados. E eles, volta e meia, se estranhavam. E aí tem Tobias, que era um líder político muito forte, com grandes conexões em Jerusalém. E ele era tipo o poderoso chefão, né? Então ele tinha muitos contatos, muitas pessoas que ele conseguia fazer aqueles movimentos. E ali diz que ele era um amonita, ou seja, ele era muito próximo do povo judeu. O povo amonita ele surgiu de Ben-Ami, que era filho de Ló, sobrinho de Abraão. Esse filho Ló teve com a sua filha. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, Deus destruiu tudo. E Ló sai com a sua esposa e suas filhas. Ali não é muito específico, mas provavelmente seus filhos ficaram e seus filhos foram destruídos. E aí a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal. Então Ló se encontra com suas duas filhas, só os 3 sobreviventes. E as filhas desesperadas, elas falam, não existe mais homem na face da terra. Então vamos embriagar nosso pai e vamos deitar com ele. Então elas têm um filho com Ló e dão origem ao povo amonita e dão origem ao povo também moabita. E só uma nota de rodapé, solteiros, não se desesperem. Tem gente que pensa, meu Deus, é o último homem na face da terra, é a última mulher na face da terra. E aí se enfiam em lugares que depois as consequências vão ser ruins. Então não se desespere. Espere no Senhor. E aí a gente tem esse povo que estava na região leste. E nós temos também Gesem, também inimigo de Israel, alguém que tinha muita influência, alguém que tinha muito controle sobre as rotas comerciais e que ficava ao sul de Judá. Então, quando Israel olhava, ao norte ele tem inimigo, ao leste ele tem inimigo, ao sul ele tem inimigo. Por onde Israel olha, tem pessoas que querem o seu mal. Mas diante disso, veja o que Neemias diz no versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Diante da oposição, é preciso a gente ter uma posição. Quando Deus nos chama para fazer algo,
e pessoas se levantam, e situações se levantam, a gente precisa tomar uma posição diante disso. E a posição que a gente precisa ter é colocar Deus na posição certa. Porque a primeira coisa que Neemias fala, o Deus dos céus fará. E eu acho que muito mais do que ser bem-sucedido, talvez a gente poderia focar nisso. Olha, Deus fará, diz que fará com que eles sejam bem-sucedidos. Eu acho que antes da gente pensar em um chamado bem-sucedido, a gente precisa lembrar, Deus fará aquilo que precisa ser feito. A gente precisa lembrar quem nos chamou. Quem está nos enviando? Quem está cuidando da igreja? Porque quando a gente olha para o Senhor, então, qualquer coisa que apareça, qualquer situação que se levante, qualquer oposição que a gente tenha, não que isso não nos afete, não que isso não nos prejudique, não que isso não nos deixe mal, mas a gente indo para o Senhor e lembrando quem o Senhor é, a gente consegue avançar, a gente consegue prosseguir. Às vezes a gente tem que estar diante de Deus como Moisés e falar, Senhor, se o Senhor não for com a gente, então não me faça ir. Porque muitas vezes a gente quer tomar a frente, a gente quer ir e a gente deixa Deus para trás. E a gente se encontra às vezes em um lugar onde a gente está sozinho, lutando com as nossas forças. E às vezes a gente tem que retroceder e falar, ok, Deus, eu vou esperar no Senhor, vou orar, vou jejuar, e quando o Senhor for, eu vou. E eu acho que uma coisa interessante para nós é que isso faz parte de uma história maior. A gente vai ver um spoiler aqui, que talvez não seja um spoiler, o povo reconstrói os muros. O povo tem o seu coração voltado para Deus. Mas lá no final o povo se afasta de Deus de novo. Isso nos faz lembrar que não existe obra humana que possa fazer com que o coração do homem mude. Não há nada que o homem faça, não há nada que o homem construa que vai fazer com que o coração dele mude. Somente as madeiras da cruz é que são capazes de construir um caminho que realmente nos leva até Deus. Somente a cruz de Cristo reconstrói esse caminho. E a gente começou falando acerca de propósito. E o primeiro propósito de Deus para nós é que a gente conheça Cristo. Porque esses altos e baixos de Israel, esses momentos que eles se voltavam para o Senhor, esses momentos que eles se desviavam do Senhor, só nos mostra que existe a necessidade de um Salvador. E somente Cristo pode fazer com que esse coração de pedra se transforme em um coração de carne. E esse coração, então, se torne capaz de amar o Senhor de verdade. Então, esse é um convite de Deus para que a gente encontre o propósito na nossa vida. Mas esse propósito começa em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez na cruz, hoje é uma noite especial para nós, porque é uma noite em que nós vamos lembrar disso.
Então hoje é noite de ceia. Hoje é o momento em que a gente lembra do sacrifício de Cristo feito na cruz. E que a gente possa, então, ao celebrar esse momento, lembrar disso. Deus tem nos chamado para uma obra específica, mas eu acho que é importante a gente não pensar que Deus simplesmente é um dono de empresa, um RH que está lá, recrutando pessoas. Porque, na verdade, Deus não morreu por trabalhadores. Deus morreu por mim e por você. Ele entrega o seu Filho para que a gente possa ter vida com Ele. E a resposta diante de tão grande amor é entregar a nossa vida a Ele e servir a Ele. Não fazemos isso para pagar pelo que Ele fez, fazemos isso porque existe uma grande alegria em fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. E que a gente possa pensar acerca disso. Amém?